Querido, Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos aqui mais uma vez juntos e podermos falar de mais um tema. Hoje, quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, e nós temos a certeza que o Senhor está à frente de tudo. Por isso, pedimos a tua bênção, só abençoe a internet de cada um de nós, que a transmissão fique perfeita, como o Senhor é perfeito. E abençoe as pessoas que aqui estão conosco e aquelas que vão assistir depois no nosso canal no YouTube, Princípio Atitude. Obrigado, desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos dar início a mais um encontro. Hoje para falar de pureza. E no final do encontro, hoje eu queria que vocês deixassem um tempinho para eu poder falar a respeito um pouquinho sobre pureza, tá bom? Rosina, bom dia. O que você trouxe para a gente nesse tema de hoje, por favor? Bom dia. Pureza, qualidade do que é puro, o que não se contamina. O dicionário define pureza como clareza, lucidez, honestidade, sinceridade, transparência, inocência e virtude. A Bíblia compara os puros dos impuros. Tito 1:15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É quem não se corrompeu pelo pecado. Davi fala da importância de manter um coração puro. Salmo 24:4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. E Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isaías, quando foi chamado por Deus, viveu um drama. Isaías 6, de 5-7. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Deus o restaurou. No Sermão das Bem-aventuranças, Jesus fala da importância de se manter puro. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Lucas também comenta sobre a pureza. Lucas 6:45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Para um coração ser cheio de Deus, ele precisa ser esvaziado de tudo o que é impuro. E Deus vê o coração. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem o vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus é puro, é santo e nos chama para sermos a sua imagem. Jesus veio para nos purificar do pecado através da cruz. A palavra de Deus pode nos blindar. Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Salmo 119:9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. E Salmo 73:1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Tiago 3:17.
mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Paulo nos orienta como devemos agir. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Precisamos resistir a falar mal dos outros, fazer fofoca, ficar com raiva. Tudo isso contamina nosso ser e nos afasta de Deus. Que nós busquemos a pureza simples de Jesus. Deus abençoe você. Graças a Deus. Que bênção. Veja que um coração puro não significa uma pessoa perfeita. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, no final do encontro, tá? Eu vou direto agora para a Adriana. Adriana, bom dia. O que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia, Deus abençoe a todos. Então, a pureza é o estado de espírito natural da criança, uma condição espontânea do início da vida. Tudo é novo e há de ser descoberto. Não há culpa, perdão, não ocasiona o mal, que é uma coisa inofensiva. A pureza é um traço natural da personalidade de crianças. Bom, eu trouxe aqui como profissional, porque às vezes assim, a gente romantiza muito a pureza, mas nós precisamos tomar cuidado com o desequilíbrio dessa pureza. E é isso que eu trouxe aqui hoje para a gente estar aprendendo um pouquinho, para a gente poder estar atentos ao nosso equilíbrio da nossa pureza. Então, vamos lá. O impacto que ser puro em excesso causa em sua vida, em nossa vida. Vamos lá. Quantas coisas você perdeu ou sofreu na vida devido à ingenuidade, à pureza? Você deve saber algumas de cor, porém algumas você nem percebeu que foram por esse tipo de comportamento que você perdeu. Por isso, pare, reflita e reveja. Ao perceber que há mais problemas do que pontos positivos de ter esta conduta, é hora de repensar e buscar meios de se tornar uma pessoa diferente, mais madura. Bom, isso pode ser causas profundas, pode ser traumas. Então, eu trouxe algumas coisinhas aqui relacionadas a esse excesso de pureza e por que traz esse excesso de pureza. Ausência de má intenção. Ah, isso é ruim, Adriana? Isso não fala que a gente não pode ter má intenção? Não, a gente não tem que ter má intenção. Então, tem que ser ausência de má intenção, sim. Mas a gente precisa estar atento. Não é ter má intenção com todo mundo, criticar todo mundo, pré-julgar todo mundo, não. Mas a gente precisa ficar atento. Retidão moral. Às vezes foi a sua criação muito tradicional, muito moralista, então você se tornou pura, você não teve experiências, você não teve contato com pessoas mais maduras, você não socializou, e você se tornou uma pessoa pura em excesso. Isso também é perigoso. Integridade, da mesma forma, a sua criação foi uma criação muito íntegra, como eu volto aqui a dizer, você não socializou, você não teve experiências com pessoas que tiveram maldade com outras, você foi poupada disso, você não foi ensinada, você não foi ensinada mesmo ali para você saber o que é ruim, o que é bom, você ficou como se fosse numa bolha. Então, você ficou pura, mas pura em excesso. Então, isso é perigoso. Respeito, né? Eu respeito tanto que eu não tenho como me proteger, não tenho como, porque é tanto respeito, é um respeito tão grande dentro de mim,
em que às vezes a pessoa está errada ou esteve errada comigo e eu tive que me retrair. E hoje eu sou uma pessoa assim tão pura que as pessoas fazem o que querem de mim, porque eu não sei responder, eu não consigo responder, eu não consigo me proteger das pessoas, porque eu não tive experiências negativas, eu fui poupada disso, eu não tive exemplos negativos, eu não consegui, me escondiam tudo. Eu estou dando exemplos, tá? De pessoas que já passaram por isso e que têm vivido isso. Muito amor, muito amor, muito amor, uma família muito afetuosa, muito amorosa, fez com que, exatamente, eu vou repetir aqui, como se colocasse a pessoa numa bolha. Então, ela acha que todo mundo é bonzinho, todo mundo é lindo, todo mundo é puro, e não é assim. Existem pessoas com má intenções, existem pessoas com 2, 3, 4, 5 intenções. Bom, muitas vezes a pessoa teve desproteção física, emocional e intelectual. Ela não teve estudo, ela não cuidaram do emocional, não tinha um cuidado com o emocional dela, ela foi uma pessoa que teve traumas, então ela prefere o quê? Não, tudo tá bom, é melhor assim, mas aí que acontece, está dentro dela o que ela passou, está dentro dela o que faltou para ela, e ela se torna essa pessoa pura em excesso. Estou falando aqui da pureza em excesso, tá, gente? Estou trazendo isso porque isso acontece muito e chegam nos consultórios pessoas que foram enganadas por essa pureza em excesso. É por isso que eu trouxe hoje para o nosso canal, dessa forma, a pureza. Bom, muitas vezes por falta de conhecimento, eu coloquei aqui. Por quê? Porque às vezes a pessoa não teve acesso ao conhecimento e ela fica naquela ingenuidade excessiva. Então, todo mundo passa a perna nela, todo mundo faz o que ela faz dela o que quer, e ela não consegue se proteger. Então, vamos lá. Como que a gente consegue sair de um quadro desse, né? Ai, Adriana, eu estou vivendo isso, eu sou assim, as pessoas fazem o que querem de mim, a minha pureza é excessiva. Primeira coisa, aprenda sobre o poder do não. Tem coisas que você vai ter que falar não para as pessoas. Você precisa... Eu sei, gente, é muito difícil, tá? O não, para certas pessoas, é muito difícil. Ela está tão habituada a aceitar tudo da maneira que vem para ela, que ela acha que é até pecado ela dizer não. Tem pessoas que acham que é pecado dizer não para um líder religioso, dizer não para um chefe, dizer não para um pai, para uma mãe, dizer não para um esposo, para uma esposa. Aqui eu trago sempre o quê? É o como você vai falar esse não e o momento que você vai falar esse não. E o como, então, é o mais importante ainda. A maneira como você vai falar um não. Não tenha medo de amadurecer. Às vezes a pessoa quer continuar com aquela ingenuidade porque ela tem medo de amadurecer. Porque, gente, a vida da criança, a pureza da criança, se a gente pudesse, a gente ficava a vida inteira nessa pureza. É um estado de espírito maravilhoso, a pureza. Mas, infelizmente, nós temos relacionamentos interpessoais com pessoas de todo tipo de caráter. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque quantas pessoas são enganadas pelos filhos, quantas pessoas são enganadas pelos pais, quantas pessoas são enganadas por conhecidos, amigos, familiares, pela pureza excessiva de achar que todo mundo é bonzinho. Vamos tomar cuidado com isso. Bom, troque experiências com pessoas mais maduras. É interessante, eu sempre tive esse comportamento, eu sempre gostei das minhas amizades com pessoas mais maduras, coisa minha, mas eu sempre gostei. É um aprendizado, você aprende tanto, você consegue se socializar de uma forma maravilhosa, você ouvir uma pessoa madura, você ouvir um idoso, ou mesmo uma pessoa mais jovem, mais madura, sabe, que busca conhecimento, que se atualiza. Eu conheci uma amiga na pós-graduação que eu fiz, que mulher, que pessoa, eu não me lembro muito a idade dela, mas ela já era bem mais velha que eu,
mas assim, de uma alegria, de um autoconhecimento, e busca conhecimento. Acho que ela já estava na terceira pós-graduação, eu acho que ela já tinha 58, 59 anos. Então, assim, uma pessoa de busca de conhecimento, a vida para ela não para, sabe? Então, ali eu aprendi muito com ela, e as minhas amigas, também minhas outras amigas mais idosas, de 70, 80 anos, como eu aprendi, como eu aprendia, sabe? Então, assim, busque conhecimento com essas pessoas para que você possa amadurecer e entender que a vida não é um mar de rosas, que todo mundo é bonzinho, que você pode abrir a sua guarda para qualquer um. Não, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa observar a intenção daquelas pessoas. Não confie plenamente nas pessoas. Conheça primeiro aquela pessoa, veja como que é a vida dela, o casamento dela, os filhos dela. Nós precisamos verificar isso. Às vezes nós queremos ser liderados por pessoas que nós nem conhecemos a família dela, como que ela é com a família. Essa pureza que eu estou falando, que a gente não pode ter em excesso, da gente se abrir a guarda e se entregar e achar que todo mundo é bonzinho. É isso que eu estou trazendo hoje aqui. Eu sei que é lindo falar da pureza, mas também é perigoso. A gente precisa, porque eu já lidei com pessoas assim, que já ficaram desgastadas, que tiveram problemas seríssimos financeiros pela pureza, por abrir a guarda para as pessoas. O idoso, então, chega numa fase que ele volta àquela pureza, por necessidade, por precisar de uma outra pessoa para cuidar dela, cuidar das coisas dela. Então, isso acontece muito, isso é muito recorrente. Então, a Rosina trouxe uma coisa muito interessante, que o homem vê a aparência e Deus o coração. Sabe por que Deus vê o coração? Porque Deus é prudente. Então, nós precisamos ter uma pureza prudente, igual a pureza de Deus. Deus é prudente. Olha que ele sabe tudo, hein? Ele sabe tudo, ele vê tudo, né? Mas ele é prudente, ele vê o coração. Então, nós precisamos... nós não conseguimos ver o coração da pessoa, como Deus vê, mas nós podemos ver o comportamento daquela pessoa, como que é a vida, o histórico daquela pessoa. Vamos ver o histórico daquela pessoa. Quem foi aquela pessoa? Tá, ela tem mudado? Ela tem procurado não fazer mais o que ela fazia, o que ela fez com o irmão, né? Que a gente precisa ver são os históricos. O que ela fez com outro chefe dela, na outra empresa que ela trabalhou, com um colega de trabalho, porque senão ela pode repetir o mesmo comportamento com você. Então, seja prudente. A gente precisa ter uma pureza prudente, equilibrada. E uma pureza equilibrada é uma pureza prudente. Bom, aí nós vamos trazer aqui, assim, é difícil, Adriana, porque isso é um hábito, isso é uma coisa minha, isso é meu jeitinho, está dentro de mim. Busca ajuda profissional. Vai ser muito bom, você vai conseguir se abrir, você vai trazer coisas que você, né, normalmente você não traz para as pessoas. Uma grande amiga, uma amiga que você confia, uma amiga que você sabe que é pura como você, conhece a intenção daquela amiga, converse, se abra com essa pessoa. Bom, amadureça e troque experiências, sempre troque experiências, porque você trocando experiência, você vai, com certeza, aprender e ensinar. A vida é isso, você aprende, você ensina. Você ensina, você aprende. Então, tome cuidado, tome muito cuidado. Tenha prudência nessa sua pureza. Nós temos que ser puros. A pureza, como eu falei, é um estado de espírito mais lindo que tem. E isso nos ajuda a viver. Mas precisamos ser prudentes quando nós temos esse lado excessivo de pureza. A pureza equilibrada é saudável, nos traz vida, nos traz saúde. Mas eu coloquei aqui, expliquei para você como que funciona a partir do momento que você tem uma pureza, excessiva. Bom, nossa frase de hoje, né? A pureza de uma criança é inocente e genuína, mas a pureza de um adulto,
A pureza de um adulto é carregada de amor e sabedoria. Então, nós precisamos amar, temos que ter essa pureza aqui que eu falei, de amor. Nós temos que ter amor. Pureza é amor, amor é pureza, mas com sabedoria. Então, eu vou repetir a frase novamente. A pureza de uma criança é inocente e genuína. Ela é genuína, gente, ela é pura mesmo, pura, total. Mas a pureza de um adulto é carregada de amor e sabedoria. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Graças a Deus. Que bênção, gente. Então, a gente para nesse momento e a gente faz uma reflexão. Porque, gente, nós não estamos aqui para poder influenciar ninguém, de falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer. A única coisa que a gente quer aqui é compartilhar experiências e compartilhar aquilo que nós pesquisamos. A Rosina e a Adriana, elas vão em fonte de pesquisas, além das experiências pessoais, né? Experiências próprias de cada uma delas, elas pesquisam, elas estudam e procuram trazer coisas maravilhosas para a gente aqui, para a gente pensar. Eu estou aqui, eu participo, eu conduzo esse encontro junto com a Márcia. Márcia cuida da parte técnica, parte estrutural, né? Ela prepara com carinho as artes para apresentar os temas. A gente faz acontecer esse encontro, nós quatro, e o André, sempre que pode, participa. E você está sempre com a gente aqui, a Kátia, a Rose, a Miriam e outros que participam esporadicamente, mas procuram sempre participar. E você que está assistindo no canal, nesse momento, ou você que vai assistir, entenda que a nossa proposta é fazer você pensar, porque é um tema que eu pedi a vocês um tempinho para eu poder falar, porque é algo que eu penso, eu paro e fico refletindo sobre esse tema. Eu já parei, já fiquei muito tempo, às vezes, pensando sobre esse tema. Volta e meia, eu penso sobre esse tema. Por isso eu pedi esse tempo, melhor dizendo, para falar um pouco sobre a pureza, porque é incrível quando você começa a lidar com uma criança, chega mais ou menos na faixa de 2 anos de idade, é que você vê assim, de uma forma gritante, clara, pura, o que é a pureza de um ser humano. Como o ser humano é puro, como ele nasce puro, sabe? Ele nasce, sabe, limpo. E depois, com o tempo, ele vai convivendo com outras pessoas, vai tendo experiências, e aí essa pureza vai indo embora. Vai indo embora, e daqui a pouco aquele ser humano, uma maioria, se torna pessoas impuras, se tornam pessoas maldosas, maliciosas, medrosas, sabe? Se tornam pessoas ansiosas, preocupadas. Enfim, aquilo que uma criança não tem aos 2, 3 anos de idade, o ser humano começa a adquirir coisas horríveis para dentro de si. Então, eu paro para pensar e vejo, gente, existe como a gente recuperar essa pureza. Eu paro e penso e ouço a Rosina falar sobre Davi, que fazia uma oração simples, me dá um coração puro, porque ele sabia que a pureza do coração fazia bem à saúde dele. Por mais que você enfrente lutas, dificuldades, mas se você mantiver o seu coração puro, limpo, sem maldade, sem revanchismo, sem mágoa, sem medo, sem preocupação. Jesus, incrível como que Jesus
a gente às vezes, eu mesmo posso admitir, quando eu li isso a primeira vez, hoje eu entendo claramente, mas quando eu li isso a primeira vez, quem quiser entrar no reino de Deus tem que ter um coração como o de uma criança. Hoje fica claro para mim isso, mas quando eu li a primeira vez eu não entendi isso. Porque nosso coração, a primeira vez que eu li isso, meu coração era tão malicioso, tão maldoso, tão ainda cru, no sentido espiritual, no sentido do conhecimento de Deus, que eu não entendi isso. Mas hoje eu entendo claramente que o coração puro é o coração de uma criança. É você, aquela criança que não tem preocupação com nada, que ama todos, sabe? Ela quando chega alguém, eu tenho um neto hoje, quando a gente está junto aqui em casa, e chega alguém aqui em casa, nossa, pode ser quem for, pode ser o meu maior inimigo. Ele dá um abraço tão afetuoso, ele apresenta a casa, ele oferece, se ele está comendo alguma coisa, ele oferece o que ele está comendo para aquela pessoa. Ele está o tempo todo querendo ver todo mundo feliz, bem. É incrível o coração de uma criança, sabe? É incrível. Então, nós somos chamados a atenção nessa manhã a purificarmos o nosso coração. Você precisa olhar para uma criança e se espelhar nela. E acho que foi a Adriana que falou que os idosos também, depois com o tempo, passam a ter o coração puro. É porque aprendem com seus netos. Os netos, eles são maravilhosos porque eles ensinam a gente. Mas cuidado, porque eu não estou falando do neto que já tem um coração impuro, não. Estou falando do neto que tem um coração puro, que ainda está na pureza. E se você puder ajudar seu neto a manter esse coração puro, olha, vai ser uma bênção. Porque ser puro não quer dizer ser imprudente. Por isso que Jesus disse, ser prudente e ser simples. Quer dizer, você ser puro, mas ser atento. Quer dizer que você é puro, que você vai, sabe, não estar atento às coisas. Você tem que estar atento, porque a sua pureza pode ser... a pessoa, quando é tão pura, ela pode abrandar, né, uma situação de estresse, de maldade. Se alguém vem com maldade para cima de você, e você vai com a sua pureza para cima dela, ali, de repente, você pode resolver um problema que estava para acontecer com você. Enfim, quero chamar a atenção de vocês nesse sentido. Porque, para encerrar, tem um provérbio de Salomão que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida e da morte. E a vida está na pureza. Quer ter um coração puro? Leia 1 Coríntios capítulo 13. E você vai ver ali que é um coração puro. Tá bom? Vamos fazer a oração final. Deus amado, querido, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui e ter a oportunidade de compartilhar as nossas experiências e aquilo que as tuas servas têm feito com tanto carinho e amor aqui para esse encontro, Pai. Muito obrigado. Abençoa esse dia que está pela frente. Faz a tua vontade prevalecer em tudo em nossas vidas. Te louvamos desde já, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.